Eu vou fazer um campinho aqui, tá? Bora. Quero saber de ti o teu meio-campo ideal do Grêmio a partir da chegada do Alex Santana. E se tu deposita a confiança no Cuéllar no segundo semestre? Eu preciso depositar, Debona, porque o Cuéllar até então não desembarcou em Porto Alegre, né? Eu esperava que... A gente sabia que teria que ter um tempinho de adaptação, fazia muito tempo que não jogava no futebol brasileiro, existe uma diferença de competitividade, de frequência de jogos e tudo mais, mas eu não esperava que seria tanto tempo assim, né? A gente está em julho e a gente tem dúvida se o Cuéllar vai ser aquele jogador que a gente quis contratar, né? Mas eu não joguei a toalha ainda. Hoje, do jogo que eu vi, dos últimos jogos do Grêmio que eu vi, o meu meio-campo é do Vidiaçante. Eu preciso ver o Cuéllar, como ele vai voltar para esse segundo semestre. Eu preciso ver o Alex Santana, que até então, quando chega, o Mano dá aquela entrevista para a GZH, falando que poderia utilizar ele ali como um terceiro homem de meio campo, um pouquinho mais pelo lado direito, mas ontem no jogo treino acabou jogando como segundo volante, né, junto com o próprio Cuéllar. Mas bem no comecinho, né? Isso. Não foi no, saiu jogando. Não foi no, porque o Grêmio sai perdendo, né? Depois ele faz 5-1, né? Isso aí. Não sei se é esse desenho de time que acabou tomando o gol, a gente vai ver depois. Então, pelo primeiro semestre do Grêmio, eu apostaria em Dodi e Vidiaçante, mas tem uma expectativa do Cuéllar me surpreender, e o Alex Santana, que aparentemente pode fazer algumas funções ali no meio campo, também performe bem, que a direção tenha sido assertiva nessa contratação. Eu tô desconfiado que o Grêmio possa jogar com 3 volantes, porque tem muito volante no Grêmio. Muito. É terra de volantes. O Kaique, né? É República dos Volantes. Porque tu tem, não veio o Kaique, eu já falei aqui no Sala, mas eu achei incrível mesmo. Se tu vê, talvez seja uma ideia. Se tu vai jogar com 3 volantes, tu tem que ter 3 reservas, aí vai. Tu tem Dodi, Vidiaçante, Cuéllar, o Carbajo, Ronald, Edenilson, Camilo. Alex Santana, Camilo. Eu fui em 8 aí, rapidinho. Vamos lá. O Camilo, o Grêmio não quer mais, né? O Carbajo também. O Carbajo não tem nada para fazer mais na arena. Eu acho que por serem indicados pelo Mano, o Cuéllar e o Alex Santana serão titulares. Acho. O Cuéllar é antes, né? Mas ele já queria no Fluminense. Sim, ele tentou levar pro o Inter. Isso. Eu acho, será que sai o Vidiaçante, Guerrinha? E eu acho que mais o Vidiaçante. Tu não vai tirar o Vidiaçante. Eu acho que sai o Dodi. Eu acho que sai alguém. Agora quem é o armador que vai precisar, tem um armador que vai ter campo livre para trabalhar com 3 volantes. Não sei. Ontem jogou o Cristaldo, fez gol. Mas o Gonçalves está de volta. Mas aí é que eu acho que vai valer uma tentativa de o Alex Santana jogar mais à frente. Reproduzindo o que ele fazia no início da carreira. Pode. No início, quando ele passou da base do Inter, ele era meia. Então, é um volante com capacidade de ir um pouco mais adiante do que, por exemplo, o próprio Dodi. Então, eu acho que aí o Alex Santana ganha e o Cuéllar é aquela coisa, é esperar um Cuéllar que não chegou ainda. Porque ontem eu estava ouvindo o relato da Valéria, o Cuéllar tomou iniciativa, primeira posição, tomou iniciativa, tentou fazer, e eu me lembro daquele jogo em que era o primeiro jogo do Cuéllar, começando o jogo lá ali no Novo Hamburgo, contra o Monson, e chamava a atenção, quem viu aquele jogo, e ele não jogou todo o jogo, ele jogou acho que meio tempo, cansou. Cara, ele pegava a bola e ele olhava para os lados, a iniciativa... Tinha o ímpeto, né? Eu fiquei com a ideia, a gente se quebra, né? Eu fiquei com a ideia de, na hora que o Cuéllar recuperar a parte física, tá pronto, ele já sabe. O que ele tá fazendo, o que ele tá tentando fazer, porque ele não conseguia, é o que o Grêmio precisa. É um volante que tem noção de iniciar a jogada, de driblar bem, aliás, de conter bem, só que daí... não saiu, mas a iniciativa ele tinha, diz que ontem mostrou de novo. O relato dos colegas é que enquanto teve fôlego, ele se movimentou muito bem, assim, né? Claramente, para mim, o primeiro time do Mano ontem pensando já no jogo contra o Cruzeiro. Eu também acho. Né? Porque ele 2 ausências ali, né? O Bright White. 3, E o Kik, teve acidente doméstico, e o próprio Vidiaçante. O lateral esquerdo. E o Marlon que não pode jogar com o Cruzeiro. O Marlon não pode jogar, por isso jogou o Lucas Esteves, né? Talvez o Marlon jogue a Recopa Gaúcha ali contra o São José na terça-feira, mas claramente esse é um time pensando com uma base, pensando no jogo contra o Cruzeiro. O Oliveira é uma caixinha de surpresas, né?
Ele teve um acidente doméstico, né? O que é o acidente doméstico? Ele virou chimarrão no pé? Isso, Isso, tá? né? Ele teve uma queimadura no pé. Eu fiquei pensando assim, mano, nesse frio tava com o pé. Não, ele não virou, explodiu a garrafa. Tá, explodiu a garrafa, Aí teve Deixou cair Deixou cair. Deixou cair a garrafa. Quando caiu, garrafa até quando explode é um negócio complicado. E aí ele voltou de carro aquela vez do Uruguai, lembra? Não, teve um rolo com o empresário dele, que entrou mãe no meio. Gastroenterite contra São Paulo. Gastroenterite também, acontece. Não, mas ele é uma caixinha de surpresa, problema dentário, né? Ele não tem assim uma lesão muscular, grau 2. É que nem aquele samba. Panturrilha, É que nem aquele samba do Zé Meningite. Tinha tudo. Zé Meningite tinha tudo. Todos os dois fossem imaginar. É isso aí. Vocês acham que a ideia de ter um grupo com tantos volantes pode fazer o Mano até repensar o jeito de jogar? Eu acho que pode. Na ideia de tirar um dos extremos? Para mim, talvez não tirando os sistemas. Ele pode, por exemplo, tirar o Cristaldo. Se fizer 4-1-4-1, coloca um volante entre as duas linhas, outros 2 por dentro, 2 ponteiros no centroavante. Pode ser. Por isso que eu acho que esse monte de volantes indica que a gente tem que ver o que o Mano quer fazer depois da parada, sabe? O Mano do Inter tinha... É o Mano que coloca o Johnny aberto pela direita, né? Por dentro como meia? Sim. Por dentro. Sim, foi o melhor momento dele. Vamos lá, boa parte dos... Não, ele barrou o Edenilson. Sim. O Johnny no Inter, ele barra o Edenilson e daí ele o Edenilson só volta no final porque o Rufi jogava o Rufi machucou e aí o Johnny foi passado para a primeira função. Sim, jogava o Rufi de 5. Mas chegou a jogar o Rufi de 5, aí o Johnny pela direita, o Depena começou pela esquerda e mais um jogador na frente. Via de regra, a gente vê que os técnicos gostam de ter, na ideia dos 3 atrás do centroavante, um atacante agudo e um meia, jogando aberto pelo lado. Vide, o torcedor já não aguenta mais quando a gente fala do Ramiro, né? No Grêmio, né? Mas é um exemplo clássico, né? Não é por ser o Ramiro, mas é por ser um meia aberto. Eu não sei se vai ser assim. Pode se repetir no Grêmio. Alguns treinadores estão abrindo mão desse jogador da frente. No Flamengo agora tem uma bronca instalada entre o Felipe Luiz e o Pedro. O Pedro quer jogar e o Felipe Luiz diz, não, a minha forma de jogar é outra. Tu é só uma opção. Marca alto. E quem tem um Pedro, não bota um Pedro para jogar, é porque tu vai mudar mesmo a forma de jogar, né? Se é melhor, se é pior, só o tempo vai dizer, não sei. Mas se tem um Pedro, eu não abro mão do centroavante que joga dentro da área. Eu não abro. Ele é muito mais... Muito bom. Na comparação centroavante, né? Se falarmos de centroavante, ele e o Plato, o Pedro, pô... Eu também acho. Molhar os mais números, jogador. Né? Muito mais jogador. Então tem alguns treinadores que abrem mão do centroavante em favorecimento àqueles jogadores do lado de campo. Hoje, se tu não jogar com o pé trocado na linha de frente... não é útil. Mas ali no... Não, mas tá difícil achar, Guerrinha, treinador que abra mão dos pontas, né? E aí Parece regra, tem que usar sempre os 2 pontos. Por isso que eu não posso ser treinador hoje em dia. Eu tava no meio-dia ali, quando eu fiz o comentário no lugar do Pedro, eu tava analisando a situação do Arezo. Responsabilidade. Não, é por isso que eu tô aqui, é o máximo que eu posso. Mas é um máximo de alta responsabilidade também. O Arezo, eu gosto do Arezo. Acho que não vou só. Eu gosto do Arezo. O Arezo marca gol, cara. O Arezo marca gol. Ele fez gol quando entrou no Grêmio, ele fez gol quando errou aquela jogada, ele vai lá e faz gol depois. O Arezo fez gol do treino ontem, fez 2 gols. Mas tem alguma coisa que não se acerta. Me disseram já. Não, é que ele não se conforma de ser reserva do Vijaçante. Pelo amor de Deus. Bright White. Desculpa. Isso aí tem que se administrar. Para isso, o Grêmio tem 2 caras maravilhosos lá, como o Luiz Felipe e Mano Menezes, administra isso aí, ou então bota o cara no time. Mas o mental também é uma característica importante do jogador, né? Pra saber lidar com uma reserva. Porque assim, Zé, vamos lá. O Arezo, ele não pode chegar no time e ficar insatisfeito que tá no banco pro Bright White. Mas é um absurdo. Isso que eu acho que gente que eu digo é os caras do patamar do Mano Menezes e do Filipão que a gente conhece, vem cá, chama o cara, dá uma. Mas sabe qual é a minha crítica? A minha crítica é o Arezo não ter esse cifragol. Não, mas assim, o Arezo precisar que o Mano e o Filipão cheguem nele pra falar, olha só, a gente tá com o Bright White aqui, eu acho assim. Mas o nome disso não é insatisfação. O nome disso é querer jogar. Não sei.
O Vini querer estar no sala. Mas uma coisa é querer, outra coisa é tu entender o momento e entender quem tá no Mas teu eu acho lugar. que ele entende. Eu acho que Ah, ele bom. entende. Sim, né? Eu não sei o que se prometeu pra ele quando ele foi contratado. Não sei se quando ele foi contratado, olha, lá tu vai jogar. O Grêmio tava se desfazendo do Diego Souza. Olha, aqui tu vai jogar, tu vai retomar a carreira. JP Galvão JP ainda, né? Galvão, Ele chega para ser o principal centroavante do Grêmio, porque o Diego Costa estava machucado e o Bright White ainda não tinha sido contratado. E aí ele faz aquele bom jogo contra o Vitória. Eu tava lá em Caxias, eu nunca vou me Ele esquecer. teve chance, né? O Grêmio tava na zona de rebaixamento, o Grêmio chega em Caxias no hotel e a torcida vai no Arezo como se ele fosse um salvador da pátria. E o ponto é, trouxemos Vini, o centroavante. Desculpa, Vini, Keck, a gente estava no mesmo assunto aqui. Essa reclamação do Arezo, ela se dá depois de ele ter ido para trás da fila do André Henrique. Mas Por ele isso é se que eu acho desescalou. estranho. Não Hoje foi ele é o terceiro, né? Hoje ele é o terceiro. Mas assim, ele não fez por onde. Ele não fez por onde. Esse é outro que, ponto. Assim, ele teve chance, ele teve. Olha, o Teve Braithwaite. 2 jogos bem pesados ali. O Braithwaite teve uma lesão ali ele não tomou conta do lugar. É que ele tem um comportamento de quem se acha a última bolacha do pacote, me parece, sabe? Pois é, mas Não é o Soares pra dizer, não, preciso jogar. Ele teve Olha. chance, mas pra mim ele não desaproveitou as chances. Os números dele. que o O jogo Braithwaite da é melhor que Sul-Americana que ele erra pênalti, né? Isso, são Contra 2 o- jogos que ele vai muito mal. O Atlético Grau fora, que aí o time do Grêmio inteiro foi horroroso. E Esportivo Luquenho na Arena, que ele perde o pênalti. Ali o Mano tirou ele aqui, ó, vai pro final da fila. E todas as outras vezes que precisou entrar no centroavante reserva, entrou o André Henrique. Tu não pode ir mal com esses Não adversários. pode. Não pode jogar um pênalti com o Esportivo Luquenho na Arena.